Vamos esperar bater pelo menos umas 8 pessoas. Aí nós iniciaremos a nossa live matutina para a glória de Deus. Enquanto isso, Deus abençoe a vida do nosso irmão William Melo, que está conosco nessa live matutina, irmã Jéssica, Geisiele, se não me engano. Paz do Senhor, irmã Fernanda, seja bem-vinda. Quero pedir a todos vocês, por gentileza, compartilhe essa live com alguém, convide alguém para participar, para que o mesmo seja alcançado pela palavra que Deus está liberando sobre nós esta madrugada, e que as mãos de Deus possam alcançar alguém agora. Amém? Paz do Senhor, irmã Jéssica, Deus abençoe. Paz do Senhor, irmão William. Eu estava já com 8 pessoas na live, mas tive um breve problema aqui. Tive que sair e retornar de novo. Espero que os irmãos voltem a reconectar-se de novo, para que nós possamos dar prosseguimento na nossa série. Pois bem, querido, é o nosso horário, né? Queridos, a paz do Senhor, quem vos fala é o pastor Tiago Nonato, com a live matutina, com o nosso projeto Momento Produzindo no Reino, com a série Os 7 desertos que a nação de Israel passou até chegar na terra da promessa, até chegar na terra de Canaã. Irmão Bruno, eu vou fazer um breve resumo do terceiro deserto, que foi o deserto que nós falamos. Nós tratamos sobre ele na terça-feira. Para os irmãos que não acompanharam, não ficarem dispersos, em outra linguagem, não ficarem palmilhando sobre nuvens, para ter uma direção. Nós falamos do deserto de Sim. A nação de Israel antes estava no deserto de Elim, e Deus agora mandou eles levantarem e marcharem em direção a terra prometida mais uma vez. E a Bíblia vai nos informar que eles tiveram que passar também pelo deserto de Sim. O deserto de Elim, quando eles estavam nesse deserto, eles desfrutaram diante de 15 dias. 15 dias eles desfrutaram diante de 12 fontes de água. E eles desfrutaram diante de 70 palmeiras. 12 fontes de água e 70 palmeiras eram recursos naturais que haviam ali no deserto de Elim. Quando eles chegaram lá, 12 fontes de água já estavam lá. 70 palmeiras também já estava lá, irmã Vitória. E é interessante que quando eles chegam no deserto de Sim, é totalmente diferente, totalmente ao contrário. Por quê? Porque o deserto de Sim é o deserto sem recursos naturais. Quando eles chegaram no deserto de Sim, eles não encontraram água, não encontraram palmeira, eles não encontraram nenhum recurso natural para que eles pudessem desfrutar dele. Então nós falamos ontem sobre a dependência de Deus. No deserto de Sim, você tem 2 escolhas, 2 opções. Ou você anda pela vista e perece, ou você anda pela fé e aguarda o milagre de Deus. A fé
é a certeza daquilo que você não vê. É a prova daquilo que você não vê. Tá? A fé é o firme fundamento, perdão, daquilo que você não vê. Mas é a certeza daquilo que você espera. Quando eu caminho por vista, eu caminho buscando aquilo que está na minha direção, que está na minha frente. A tendência de quem caminha por vista é confiar no homem, é confiar nos recursos naturais. Mas quem anda por fé, obrigatoriamente ele precisa aprender a olhar para o céu. Assim que eles começam a entender que não tem recurso nenhum e queixam com Moisés, que eles não têm o que comer porque a fome gritou, a fome bateu, a Bíblia diz que o Senhor falou com Moisés: diga para o povo que eu vou mandar pão do céu. Se Deus diz eu vou mandar pão do céu, então a vista agora não é terrena, a visão agora é para cima. O Senhor está dizendo: fala para o meu povo ter fé, olhar para cima, porque a providência, o recurso não está no homem, não está na terra. O recurso está em mim, o recurso está no céu. Nós aprendemos isso. Outra coisa que nós aprendemos ontem sobre o deserto. E sim, quando sinto fome no deserto, qual comida eu sinto saudade de comer? A nação de Israel sentiu saudade de comer do pepino, da cebola, da carne do Egito, dizendo: quem dera que Deus matasse-nos lá no deserto, lá no Egito, e nos matasse com a barriga cheia, nos matasse nós fartando de pão, fartando de pepino, fartando de cebola na terra do Egito. Parou para perceber a ingratidão da nação de Israel? Então, observe bem, geralmente a gente entende que quando você passa por uma dificuldade, por uma adversidade, e essa fome pode falar de um problema que você enfrenta no deserto, e você sente fome de novo do Egito, é um agressivo sinal que este alguém nunca se converteu de verdade ao Evangelho. Nunca se converteu, ele viveu uma aventura, ele era uma pessoa convencida. Tá? Porque uma vez que você converte de verdade, você é uma nova criatura, você nunca mais sente desejo, fome do Egito. O Egito não mora mais em você. Você saiu do Egito e o Egito saiu de você. Agora a proporção é outra, a direção é outra, o caminho é outro. A sua fome agora é das coisas de Deus, é das coisas do céu. Ok? Você vai perceber comigo que a Bíblia vai nos informar que quando eles olharam para o alto, Deus mandou maná. Amém, Vaguinho? Deus abençoe sua vida. Deus mandou maná, irmã Camila. Assim que Deus manda o maná, a nação de Israel agora será dependente do maná até eles chegarem na terra do Egito, na terra da promessa, a terra de Canaã. O maná só para de cair, de descer na terra de Canaã, porque eles não vão precisar. Porque todos os recursos necessários para sobreviver tem lá na terra de Canaã. Agora preste atenção nisso. O maná tinha, segundo a Bíblia e segundo alguns pensadores, o maná tinha cheiro de coentro e sabor de mel. O cientista diz que provavelmente no maná tinha todos os recursos naturais para a pessoa sobreviver. Todos os nutrientes. Tá? Até os elementos da tabela periódica havia dentro do maná. Todas as vitaminas necessárias havia para sobreviver dentro do maná. Ou seja, o maná era o requisito principal para que eles pudessem caminhar no deserto, peregrinar no deserto e chegarem vivos na terra da promessa. Entendeu? O maná representa a palavra de Deus. Não tem meio termo. O que te fortalece, o que te revigora para você caminhar nesse deserto da vida, porque Israel aponta para a igreja e nós estamos caminhando pelo deserto até chegar na terra da promessa, que é a nova Jerusalém de Cristo, que é a nova Canaã dos céus, a Canaã de Deus. A palavra, Bíblia, tem todos os nutrientes necessários para você caminhar firme e forte até chegar na terra da promessa, a nova Jerusalém de Cristo, ok?
a nação de Israel ficou por um período de tempo nesse deserto sem recurso, e Deus mostrando para eles o quanto está cuidando deles, ok? Porém, eles não ficaram por muito tempo no deserto de Sim, que é o deserto que não tem recursos naturais. O Senhor mandou eles levantar a âncora mais uma vez, marchar, caminhar. Então eu quero tomar como base para esse corpo sermonário desta manhã, desta série, para falarmos do deserto de Sim. Nós vamos, para falarmos, do próximo deserto, que é o quarto deserto, que é o deserto de Refidim. Quero convidar você para abrir sua Bíblia comigo no capítulo de número 17 do livro do Êxodo. Capítulo 17 do livro do Êxodo. Diz assim: depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim. Então já havia um mandamento, uma ordenança de Deus a eles, e eles partiram segundo esse mandamento, obedecendo esta ordem, ok? Não havia ali água para o povo beber. Versículo de número 5. Então disse o Senhor a Moisés, ou melhor dizendo, versículo 4, para ficar mais claro. E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então disse o Senhor a Moisés: passa de diante do povo, e toma contigo alguns dos anciões de Israel, e toma na tua mão a tua vara, aquela que feristes o rio, e vai. E eis que estabelecerei diante de ti, e eis que eu estarei, diante de ti, sobre a rocha. E em Horebe tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos da nação de Israel, e chamou o nome daquele lugar de Massa, Merimbá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós, ou não? Amém, queridos? A nação de Israel, então, estava no deserto de Sim, o deserto sem recursos de Deus. E eles tiveram que aprender a andar pela fé e não pela vista. Eles tiveram que aprender a andar olhando para o alto, olhando para o céu, porque eles estavam em busca dos recursos naturais daquela terra, daquele deserto, e aquele deserto não tinha nenhum recurso natural para poder oferecê-los. Eles estavam estacando, confiando nos recursos naturais, nos recursos terrenos. Aí o Senhor está dizendo: vou tirar todos os recursos para que eles aprendam a viver pela fé. Meu amigo Felipe, é bom entender esta verdade aqui. O Senhor está dizendo para mim e para você que não tem como escapar destes desertos. Talvez alguém está me ouvindo agora e Deus permitiu você passar pelo deserto de Sim, o deserto sem recurso. Nesse deserto some pai, some mãe, some amigo, some irmão. Nesse deserto a conta vai para o vermelho. Nesse deserto as portas se fecham. E você olha para um lado, olha para o outro, todo mundo desapareceu, todo mundo afastou. Aí é Deus dizendo: estou te colocando num deserto sem recursos. Porque é muito fácil eu confiar naquilo que eu estou vendo, crer naquilo que eu estou vendo. Lembra de Tomé? Tomé só acreditavam que falavam nele, que falavam acerca da pessoa do Cristo ressuscitado, se ele tocasse nos furos de Jesus, nas marcas dos cravos. E o Senhor falou com ele: bem-aventurado é aquele que vê, mas
Mais bem-aventurado ainda é aquele que não vê e crê. O Senhor está dizendo, para de andar pela vista também. Comece a andar pela fé. Então é muito fácil eu crer quando eu vejo. O difícil é eu acreditar quando não estou vendo, mas sabendo que está ali. Certo? Fé é mais ou menos isso. É eu dar um passo sabendo que o chão não está na minha frente, mas que quando eu pisar, eu terei firmamento para me continuar caminhando. Isso é ter fé, Lucas Ismael, meu irmão Jader. Isto é ter fé. Então o Senhor tira deles no deserto de Sim todos os recursos naturais para que eles possam aprender a caminhar pela fé, para que eles possam aprender a andar pela fé. Ok? Grandes homens de Deus, grandes patriarcas, grandes personagens do Antigo Testamento, eles andaram, aprenderam a andar, a caminhar pela fé. Abraão foi para uma terra que Deus ainda iria mostrá-lo. Sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu futuro, te mostrarei. Entendeu, irmã Juliana? Eu te mostrarei. Futuro, não é presente. Ok? Isso é fé. Ele sai da terra do seu pai, de um lugar aconchegante, de um lugar de conforto, em direção a uma terra que ele nem sabe como é. Mas ele acredita que Deus vai mostrar e ele vai chegar nesta terra. Ok? Então entenda o que nós queremos aprender, ou que nós vamos aprender aqui esta manhã, concernente ao deserto de Refidim. Os pensadores da Bíblia dizem que provavelmente o significado do deserto Refidim, ele é paradoxal. Bom dia, Juliano, Deus abençoe. Ele é paradoxal. Por que ele é paradoxal? Porque o significado desse deserto é lugar de descanso, lugar de conforto. Então, tome cuidado com as aparências, porque as aparências enganam. Às vezes você acha que está no lugar do conforto, no lugar do descanso, e quando na verdade você alargou a sua tenda, firmou as suas estacas no lugar de turbilhão, de vendaval, de tempestades, de dificuldades. E nós vamos aprender algumas coisas aqui nesse deserto, tá? E eu preciso que você fique atento, porque não será uma live demorada, porque nós vamos dividir esta parte, tá, em duas lições. Eu vou falar hoje só sobre a primeira lição, porque não dá tempo, é muito extenso. Vou falar sobre a primeira lição e depois nós vamos falar sobre a segunda lição que nós podemos aprender, ou que nós aprendemos com o deserto de Refidim. Escute isso. A primeira lição que nós aprendemos aqui, concernente ao deserto de Refidim, é que na multidão dos murmuradores você não murmura, você clama. Vou repetir. Na multidão dos murmuradores, você não murmura, você clama. Eu já quero adiantar e dizer para alguém que Deus não ouve murmuração, Deus ouve clamor. Vou repetir, Deus não ouve murmuração. Na multidão dos que murmuram, Deus não vai ouvir ninguém. Mas se no meio da multidão, meu irmão Douglas, dos que murmuram, a paz do Senhor, tiver alguém que clama, Deus vai ouvir, Deus vai responder. E como a série é uma série bibliocêntrica expositiva, eu gostaria que você lesse comigo o versículo de número 4 do capítulo 17. E clamou ao Senhor dizendo: que farei eu a este povo? Porque daqui a pouco eles vão me apedrejar. Porque no versículo de número 6, Moisés está envolvido, Moisés está no meio dos murmuradores. No versículo de número 3, o texto diz assim: tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés. O povo murmurou contra Moisés. Então observe bem que na multidão dos murmuradores, Moisés entendeu que o caminho de você ouvir a Deus falar, o caminho da sensibilidade para buscar de Deus uma direção,
é você não murmurar, era você clamar. Enquanto está todo mundo murmurando, Moisés fez diferente. Enquanto está todo mundo xingando, criticando, está todo mundo rebelando nas suas multidões de murmuração, Moisés decidiu clamar a Deus. Ele decidiu buscar o Senhor. O poder do clamor é muito forte. O poder do clamor é tremendo. Moisés está clamando a Deus enquanto o povo está murmurando. Você está entendendo o que o Senhor está falando com você esta manhã? O Senhor está dizendo para você nesta manhã que você precisa de entender que na multidão dos murmuradores você precisa de levantar um clamor. Deixa eu dizer algo para você aqui essa manhã. Você tem noção de quantas pessoas acabaram de acordar agora murmurando? Você tem noção de quantas pessoas, irmã Ellen, irmão Rildo, quantas pessoas levantaram murmurando, queixando, perguntando aonde é que está Deus? Quantas pessoas que acordaram agora, já excomungando o seu dia, xingando, brigando, dizendo que Deus não existe, dizendo que Deus o abandonou, que Deus o deixou. É os murmuradores. Nesse exato momento, se fizermos uma soma universal, nós temos uma multidão de murmuradores murmurando, dizendo quando é que Deus vai intervir, que Deus vai falar. Murmurar é diferente de você clamar. Porque quando eu murmuro, a minha murmuração, ela me leva a entender que eu não tenho fé suficiente para poder clamar. Quem murmura não tem fé para clamor. Mas Moisés está entendendo, eu não vou ficar murmurando com o outro, questionando com o outro, falando com o outro. Eu vou clamar. A direção da murmuração é horizontal. Vou repetir. A direção da murmuração é horizontal. Murmuração não tem acesso à sala do trono. Murmuração não tem acesso a Deus. Murmuração, a direção dela é horizontal. Se murmura aqui e aqui fica. Mas o clamor tem uma direção. A direção do clamor é horizontal. A direção do clamor é para cima. A direção do clamor é subindo. Você está entendendo o que Deus está falando esta manhã aqui? O Senhor está dizendo para alguém aqui. Provavelmente eu estou falando para alguém que está passando pelo deserto de Refidim. Porque ele alargou as suas tendas. Ele fixou as estacas da sua tenda no deserto de Refidim, aguardando ter paz, aguardando ter descanso, aguardando ter conforto, quando na verdade ele instalou a sua estaca, ele cravou a sua estaca, armou a sua tenda, colocou seus objetos nesse deserto, e não sabia ele que esse deserto é totalmente paradoxal daquilo que ele acreditava, daquilo que ele entendia, daquilo que ele cria. Ou seja, por detrás desse deserto aparente tem turbilhões. Por detrás desse deserto aparente que tem o significado de paz e descanso, tem provações, tem lutas, tem dificuldades. Mas o Senhor está falando aqui, irmã Eli, o Senhor está dizendo aqui, irmão Aldinei, nesta manhã, que a verdade é que o deserto que você entrou nele é um deserto onde as provações são intensas, onde as provações são profundas, onde as provações são agitantes, chacoalha. É o deserto ao qual, se você não vigiar, você vai murmurar nele. Você está entendendo o que Deus está falando? Murmuração, a direção dela é na vertical. Clamor é horizontal. Deus está dizendo esta manhã, muda a rota, muda o pensamento. Muda a rota aqui, ó, que eu estou dizendo, ó. O pensamento, a maneira de agir, a maneira de falar, a maneira de pensar. Comece a clamar, porque Deus ouve clamor. Não interessa o que você está passando dentro desse deserto. Não interessa o que você está enfrentando nesse deserto. Deus está dizendo, eu ouço clamor. O teu Deus é
onisciente. O teu Deus é onisciente. O teu Deus é onipresente. O teu Deus é onipotente. O teu Deus, na sua onisciência, nos milhões e milhares de murmuradores, ele sabe aonde está a voz do clamor. Vou repetir, neste exato momento tem alguém murmurando e queixando contra Deus, mas Deus sabe agora, nesse exato momento, quem murmura e quem clama. Quem murmura e quem clama. Deus está dizendo esta manhã, sai da rota dos murmuradores. Vou repetir, sai da rota dos murmuradores e comece a clamar a Deus, porque Deus vai te responder. Deus vai te responder no meio das multidões dos murmuradores, porque Deus é justo. A primeira verdade que nós aprendemos aqui, então, sobre o deserto, ou a primeira lição que aprendemos sobre o deserto de Refidim, é que a multidão dos murmuradores, você não pode ficar nela. Na multidão dos murmuradores, você não murmura, você clama. Anote aí. Na multidão dos murmuradores, você não murmura. Na multidão dos murmuradores, você clama. Porque Deus não ouve murmuração. Murmuração vai ficar na horizontal. Clamor vertical. Clamor céus. Glória a Jesus. A segunda verdade que nós vamos aprender aqui, a segunda lição que aprendemos concernente ao deserto de Refidim, é qual, pastor? Deus não dá direção para ninguém no meio da murmuração. Vou repetir. Deus não dá direção para ninguém no meio da murmuração. Enquanto você estiver no meio da murmuração, você ficará sem direção. Enquanto você estiver no meio dos murmuradores, você ficará sem um caminho, sem uma rota. Enquanto você ficar no meio dos murmuradores, você vai ficar sem uma resposta. Enquanto você estiver no meio dos murmuradores, o seu caminho será confuso, turvo, embaçado, porque você está no meio dos murmuradores. Parou para perceber quando é muita gente falando, você não sabe o que entender? E se você começa a falar de novo, fica tudo incompreensível. Deus não dá direção para ninguém no meio da murmuração. Então pare de murmurar para você receber uma direção da parte de Deus. Versículo de número 5. Se você clama, você não pode ficar no meio dos murmuradores. Pegue isso. Se você clama, você não pode ficar no meio dos murmuradores. Para você receber uma direção de Deus, olha o que Deus vai fazer. Versículo de número 5. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo, saia do meio dos murmuradores, passa do meio do povo, sai, vai adiante do povo, para receber de Deus uma direção. Saia do meio dos murmuradores, caminhe, vai adiante. E a ordem aqui não é do homem, a ordem aqui é de Deus. Deus está dizendo para Moisés: Moisés, eu já te ouvi no meio dos murmuradores, porque você não murmurou, você clamou. Agora o que você precisa de mim é uma direção. Agora, para você receber uma direção da parte de Deus, você tem que sair do meio dos murmuradores, do meio dos criticadores. Parou para perceber que existem pessoas, irmão Fabiano Nonato, existem pessoas que elas só sabem reclamar, elas só sabem murmurar. E quando você conversa com elas, você não consegue ter da parte delas nenhuma direção, porque elas só murmuram. Toda vez que você encontra com elas só reclamam. Toda vez que você está no meio, só tem reclamação. Você não consegue uma direção. Existem pessoas que estão perdidas até hoje porque caminham como murmuradores, está no meio dos murmuradores. Não consegue encontrar, não consegue se conectar, não consegue achar uma brecha, não consegue encontrar um caminho porque está andando como murmuradores. Qual que é o critério para que eu tenha uma direção de Deus quando estou no meio dos murmuradores e Deus ouviu o meu clamor? Saia. O Senhor falou com Moisés: vai adiante, Moisés, sai do meio deles, que eu vou dar para você uma direção. Saia
do meio deles, porque eu vou dar para você uma direção. Porque o que sai da boca deles é amargo. O que sai da boca deles não tem direção. O que sai da boca deles não te conecta ao endereço ao qual você está buscando. Então o Senhor está dizendo: Moisés, sai do meio dos murmuradores, para que eu te mostre a minha direção. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui esta manhã, nesta live. Glória a Jesus. Deus está falando esta manhã. Você clamou e Deus te respondeu. Então até quando você vai ficar na multidão das murmurações? Você clamou e Deus está te dizendo: sai. O que é que está te prendendo aí? O que te prende na multidão dos murmuradores? O que te prende na multidão da murmuração? Sai do meio da murmuração. Deus está te dando um direcionamento. Deus está te dando uma rota agora. Deus está te dando um caminho agora. Você não pode ficar na multidão da murmuração. Você não pode ficar na multidão dos murmuradores. Já que você ouviu a voz de Deus, você não tem o direito mais de questionar. Porque se você ouviu a voz de Deus e não saiu, isso significa que você não tem fé suficiente para poder se direcionar à linha que Deus estabeleceu para você. O caminho que Deus estabeleceu para você. Porque se você não sair com pressa do meio dos murmuradores, você também se tornará mais um murmurador. Porque eu posso clamar uma vez, clamar duas vezes, clamar três vezes e não sair do ambiente. A proporção é muito grande de eu me tornar um deles. Porque a Bíblia diz que é mais fácil os filhos das trevas convencer os da luz do que os da luz convencer os das trevas. Murmuração para mim contra Deus, mesmo vendo depois de um processo que Deus fez por mim, como Deus se revelou para mim, murmuração para mim é rebelião. Todo murmurador tem essa tendência de rebeliar contra Deus. Meu amigo Diego Silva, todo murmurador tem a tendência de rebeliar contra o próprio Deus. A direção de Deus para você nesta manhã é: sai do meio dos murmuradores, porque eu ouvi o teu clamor. Agora uma coisa é, eu no meio da murmuração, no meio dos murmuradores, do tumulto dos murmuradores, ouvi a voz de Deus, ou melhor dizendo, Deus ouvir a minha voz, Deus ouvir a minha voz. E outra coisa é, eu ouvi a voz de Deus no meio dos murmuradores, mesmo depois que eu clamei. Vou repetir. Uma coisa é Deus ouvir a minha voz no meio dos murmuradores, porque Ele é onisciente. Outra coisa é eu ouvir a voz de Deus depois que eu clamei no meio dos murmuradores. O Senhor está dizendo para você essa manhã: afina, aguce os teus ouvidos espirituais, porque eu já te ouvi. Vou repetir: aguce os teus ouvidos espirituais, porque eu já te ouvi e já te respondi. Você só não ouviu ainda, porque você está ainda no meio da multidão da murmuração, no meio da multidão dos murmuradores. Sai agora. Pastor Tiago, por que é que eu tenho que sair? Por que é que eu tenho que sair da multidão dos murmuradores? Vamos lá, parte B. Quando Deus te responde e te dar a direção, pegue isso. Quando Deus te responder e te dar a direção, pastor Edmilson Souto, quando Deus te responder e te dar a direção, aprenda isso. Selecione quem irá com você para participar do milagre. Não esquece, anote isso aí por gentileza. Quando Deus responder você, quando Deus responder o teu clamor na multidão dos murmuradores e te dar uma direção,
Quando você sair do meio da multidão dos murmuradores, selecione quem irá com você participar do milagre. Faça uma seleção. Selecione. Pastor, isso é bíblico. Isso é bíblico. Versículo 5, parte D. Versículo 5, parte D. Do capítulo 17. Olha o que Deus falou com Moisés. Então disse o Senhor a Moisés. Então disse o Senhor a Moisés. O que o Senhor disse a Moisés? Passa de diante do povo e toma contigo algum dos anciões de Israel. Alguns dos anciões de Israel. Tá? Dos anciãos de Israel, perdão. Anciões não. Anciãos de Israel. Vai e tome alguns dos anciãos de Israel. O Espírito de Deus está falando com nós aqui essa manhã, irmão. É uma live simples, mas ao mesmo tempo é uma live profunda. Olha o que Deus está falando com você. Na hora que você receber a minha direção, se tiver que levar alguém, então ouça-me. Ouça-me. Deus não vai permitir que qualquer um vá com você. Deus não vai permitir que qualquer um acesse com você o milagre que ele vai fazer. Por quê, pastor? Olha quem Deus mandou Moisés selecionar. Deus disse, selecione alguns dos anciões. O que é um ancião para você? Deus não disse, pega um jovem, pega um menino, pega uma criança. Deus disse, selecione um dos anciões, alguns dos anciões para ir com você. E ancião aqui, no original, fala de maturidade. Ancião aqui fala de estrutura. Ancião aqui fala de conselheiro. Se você caminhar pela Bíblia Sagrada, você vai perceber que diante ou do lado de alguém importante, de destaque, de um rei, de um líder, de um político, sempre teve um ancião. O ancião merece o seu destaque, o seu respeito, porque ancião fala de maturidade, fala de vivência. O Senhor está dizendo para Moisés, não leve qualquer um. Moisés, leve com você ancião. Por que o Senhor está dizendo para Moisés levar com ele ancião? Deus está dizendo para Moisés levar com ele ancião, porque o que Deus vai fazer não é nenhuma novidade. Pega isso. Deus manda Moisés levar ancião, porque o que Deus vai fazer, o que Deus vai operar, o que Deus vai realizar, não é nenhuma novidade. Pega isso aqui comigo. O Senhor falou com ele que assim que ele separasse os anciões, olha o que o texto continua dizendo, tome na sua mão a mesma vara com que feriste o rio. A mesma vara, a mesma vara, a mesma vara, a mesma vara. Ou seja, tome contigo aquilo que é de costume. Toma contigo aquilo que costumeiramente eu te usei. Toma contigo aquilo que eu utilizo como protocolo natural para o milagre acontecer. Eles estão com sede no deserto de Refidim, não tem água para beber, e o que Moisés tem na mão é apenas um bordão. O que Moisés tem na mão é apenas um cajado. O mesmo cajado, o mesmo bordão que Deus mandou ele utilizar na abertura do Mar Vermelho. Escute isso aqui, por gentileza. Escute isso. Por que que Deus mandou Moisés levar ancião? Deus mandou Moisés levar ancião, porque o que Deus vai fazer não é nenhuma novidade. Toma na sua mão a mesma vara com que feristes o rio e vai. O que Deus está dizendo para Moisés? O método Moisés é o mesmo, a mesma vara.
O método Moisés é o mesmo. O Senhor está dizendo, não haverá inovação. O método é o mesmo. Não haverá inovação. Por que Deus não falou para Moisés levar nenhum murmurador? Por que Deus não falou para Moisés ir adiante com nenhum moleque, com nenhum menino, com nenhum adolescente, com nenhum jovem daquela época? Alguém velho na idade, mas imaturo no seu comportamento. Por que Deus falou para ele não levar ninguém assim? É porque eles não iriam compreender. Eles não iriam entender. Eles iriam apontar o dedo para Moisés e falar, Moisés, vai usar a mesma coisa? Vai fazer a mesma coisa? De novo, cajado, madeira, a mesma coisa. Não tem nada. Não tem nada, Moisés. É só uma madeira. De novo uma madeira. Porque Deus trabalha na simplicidade, é isso mesmo. Meu irmão Wilson. Deus trabalha na simplicidade. E o problema é que a minha geração não consegue entender isso. Deus está falando. O problema é que a minha geração não consegue ver grandes milagres por métodos simples. Vou repetir. O problema da minha geração é que eles não conseguem ver um grande milagre por métodos simples. E eles entendem que para ter um grande milagre é necessário inovar. Nós estamos vivendo a época das inovações. Uma geração que está inovando 24 horas. É isso mesmo. Uma geração que inova 24 horas para ver o milagre de Deus. Para ver a glória de Deus. Para ver se Deus manifesta. Para ver se Deus fala. E Deus não precisa de inovação. O método de Deus é simples. Deus é simples. O método de Deus é simples. E Deus é simples. Vivemos hoje uma geração que não quer optar pelo método simples. Eles querem inovar. É por isso que nós temos uma geração ecumênica. Uma geração que se mistura. Cultos ecumênicos. É por isso que nós temos uma geração presa a indulgências. É por isso que nós temos uma geração que decidiram tirar a arca do ombro e colocar em cima do carro dos bois. Deus está falando conosco aqui. Para Deus agir, para Deus operar, Deus não precisa de inovação. O método continua o mesmo. O método continua simples. Eu não preciso de pegar uma vasilha de azeite, fechá-la, colocar debaixo da terra e todo dia lá ajoelhar e orar 7 dias para que quando o azeite sair de lá, o azeite vai operar milagre. Nós não precisamos de consagrar sabonete para tomar banho, porque quando eu passar o sabonete no meu corpo, o descarrego é como se fosse um descarrego, o descarrego vai embora. Eu não preciso de caminhar por vale de sal para me poder neutralizar as ações do inimigo, neutralizar as ações de Satanás. Deremai, oh glória, oh glória, oh glória. Nós estamos vendo hoje uma geração que entende que para poder Deus operar milagre, eles precisam de estar alinhado. Alinhado com o quê? Alinhado com aparência. Os pregadores de hoje não têm cara mais de pregadores, porque abandonaram os seus métodos simples. Pregadores hoje têm cara de profissionais, tem cara de coach, mas não tem cara de pregadores, não tem cara de ministrantes da palavra. Você está entendendo o que Deus está falando aqui esta manhã? O método continua.
continua simples. Pastor, qual que é o método? O método continua Bíblia e oração. O método continua Bíblia e oração. Deus não precisa de amuleto. Isso mesmo, Deus não precisa de amuletos. O que Deus precisa é que você foque, porque o método continua o mesmo. Volte-se para a Bíblia, volte-se para a oração. Você já tem um mediador chamado Cristo Jesus. A oração é o suficiente. A leitura da palavra é o suficiente. A leitura da palavra vai te dar uma direção. A oração vai ser o que a resposta de Deus virá ao teu favor. A oração fará com que a resposta de Deus virá ao teu favor. O método continua o mesmo. Volte para a Bíblia, volte para a oração. A minha geração está esculhambando com o Evangelho, porque abandonaram os métodos simples. Eu não estou aqui dizendo que Deus não ouve, que Deus não revela, porque revelação é bíblica. Mas eu não posso utilizar da revelação como um amuleto e deixar de lado o método mais eficaz, que é joelho no chão e leitura da palavra. Eu vou dizer algo para você nesta manhã. Você sabe por que é que está ineficaz? Você sabe por que é que a situação não muda? É porque você abandonou os métodos simples. Você abandonou o método simples e está tentando inovar. Uma geração que pula sem a glória de Deus, que pula sem a presença de Deus. Uma geração que jejuma para ficar com o corpo top, mas não jejuma para fortalecer a tua alma, fortalecer a tua vida. Deus está falando. O método continua simples. Oração e Bíblia. Oração e palavra de Deus. Volte-se de novo para a palavra. Volte-se de novo para a oração. Você está perdido porque está tentando inovar. Uma geração moda. Você está entendendo o que Deus está falando esta manhã? Porque hoje em dia as pessoas falam o que querem, mas não falam o que a Bíblia manda. O assim diz o Senhor desapareceu da boca de quem se diz ser profeta, de quem se diz ser pregador, de quem se diz ser líder. Cada um interpreta como quer, fala como quer. E tem muita gente perecendo no meio do deserto, não tem água, não tem foco, não tem uma direção, porque abandonou o método simples. Eu vou dizer algo para você que nesta live, muita gente não vai me acompanhar nesta live. Há um número considerável de pessoas que sabem que eu já comecei esta live. Há um número considerável de pessoas que me conhecem e que nesse exato momento estão acordadas. Elas sabem que eu estou ao vivo agora. Você sabe por que é que elas não vão me acompanhar nesta live? É porque elas optaram pelas inovações. Elas não querem sentar na frente de um celular, abrir o seu Instagram e ouvir o método simples. Ah, meu irmão, comigo aqui, se quiser, é Bíblia. Comigo aqui é a direção que eu te dou. É palavra de Deus, é oração. Deixa eu dizer algo para você aqui esta manhã. Eu não preciso de inovação, não preciso de método. O que eu preciso é de Bíblia. O que eu preciso é de oração. A Bíblia não precisa de ajuda de ninguém. A Bíblia se defende por si só. A Bíblia ataca por si só. A Bíblia não precisa que ninguém a revele. Ela já é a revelação. Você está entendendo? Se colocar agora, nesse exato momento, alguém que utiliza de métodos, de inovações, e fazer uma variação comigo agora, a minha live some. Alguém que quando abre a live, fixa ali o Pix dele, e fala, irmão, enquanto você faz o Pix,
Deus vai me dando os rolos, pergaminhos está descendo. Toma cuidado, irmão. Toma cuidado. Deus está te chamando para o método eficaz. Deus está te chamando para o método simples. E é no método eficaz, no método simples que Deus vai te responder. Deus está falando com Moisés: pega a mesma vara com que fizestes o rio, feristes o rio. Pega a mesma vara e você vai tocar na rocha. E quando você tocar na rocha, vai descer água. Ou seja, o método é o mesmo. O método é o mesmo. O método é o mesmo. Mas o método é eficaz. O método vai fazer com que a rocha jorre água. Você está entendendo? O método é simples, mas é o que dá certo. O método é simples, mas quando você colocar ele em prática, não vai ter erro, não vai ter falha, não vai deixar dúvidas. É isso que Deus está falando com você aqui esta manhã. O método é simples. Eu estou partindo para encerrar, porque eu tenho um compromisso agora também. E vamos continuar, provavelmente amanhã. Avivamento sem palavra é a mesma coisa de barulho de lata vazia. É isso mesmo. Exatamente, irmão Jader. Porque é uma geração que optou por inovações e abandonou o método simples. Irmão, eu não suporto pregar em igreja que você fala duas palavras e nem termina a intensidade de uma frase e já tem gente jogando o banco para cima, rodopiando o pé. E daqui a pouco já não consegue se mais pregar, porque o povo não está mais baseado no método simples que é a palavra. Eu sou pentecostal até no tutano. Se eu sentir a glória de Deus, se eu sentir a presença de Deus, eu vou pular, eu vou gritar, eu vou chorar. Cada um reage da sua maneira. Mas eu não pulo, eu não me movo do lugar se não tiver palavra, se não tiver Bíblia. A Bíblia é o sinal visível de um verdadeiro avivamento. A Bíblia é o sinal visível que eu estou no caminho certo. Mensagem, palavra de Deus. Não é esse pula-pula, essa balançação de cabeça sem Bíblia. Esse pula-pula em cima de jargões. O método continua simples, a palavra ainda é genuína e ela prevalece. Eu acredito que esta live é live para quem ainda se detém no simples método que é palavra de Deus e oração, mas que é profundamente eficaz, que é profundamente tremendo. Agora olha aqui para mim, por gentileza. O método vai dar certo porque Deus está na frente. Se os moradores estivessem lá, diria loucura. Que bobeira é essa, Moisés? Só tem uma madeira na sua mão. Está na hora de inovar, Moisés. Vamos procurar um outro meio, vamos procurar outro caminho. Aí o Senhor está dizendo: Moisés, é a mesma madeira. É o mesmo bordão, pega aí, o mesmo. O método continua o mesmo, pega ele. Aí Moisés pega. Agora, quem está olhando está dizendo: será que vai acontecer? Quem está olhando, será que vai dar certo? Oh, glória a Deus. Eu vim aqui essa manhã dizer para alguém que vai dar certo. Eu vim essa manhã dizer para você que o método é simples, mas Deus vai te honrar. O método é simples, mas Deus vai honrar você diante desta situação. Observe bem. Versículo D, ou melhor dizendo, parte D. Versículo de número 6, para me encerrar. O método vai dar certo, porque Deus está na frente. Repita assim comigo: o método vai dar certo, porque Deus está na frente. Mais uma vez, o método vai dar certo, porque Deus está na frente. O método vai dar certo, porque Deus está na frente. Eu nunca vi ninguém ler Bíblia e Deus não dar direção. Eu nunca vi ninguém orar e Deus não responder.
eu nunca vi ninguém orar e dar errado. Você pode passar por qualquer situação, qualquer intempérie da vida, meu amigo Wagner. Qualquer intempérie da vida, você pode enfrentar, Juliana, todas as dificuldades da sua vida, mas quando você coloca o joelho no chão, quando você busca uma direção pela palavra, oh glória, o Senhor é poderoso para tornar eficaz o milagre, aquilo que você busca. Pastor, me prova no texto, como nós só trabalhamos e tratamos de Bíblia, versículo de número 6. Olha o que o texto diz. Eis que eu estarei adiante sobre a rocha. Olha para, por que o método é simples e vai dar certo? Olha o que Deus está dizendo. Isso aqui é maravilhoso, irmão. Isso aqui é tremendo. Nós não precisamos de muita palhaçada, não é só Bíblia. Bíblia. Olha o que Deus está falando com nós através da palavra. Por que o método, mesmo sendo simples, vai dar certo? É Deus dizendo para Moisés: eis que eu estarei ali adiante de você e por cima da rocha. Oh glória! O método é simples, porém Deus está na frente. Aleluia! O método é simples, porém Deus está na frente. Observe bem que a temática do método de Deus é essa. Qual é? Olhe sempre para frente e para o alto. Sempre para frente e para cima. Sempre para frente e para cima. Deus não disse, Moisés, olhe para trás. Deus disse, Moisés, olhe para frente. Por quê? Porque quando eu estou olhando para frente, eu estou entendendo, Deus está diante de mim. Se eu olhar para trás, eu vou enxergar os murmuradores me desanimando. Se eu olhar para trás, eu vou enxergar os murmuradores dizendo, ei, esse método é antigo. Ei, você tem que inovar. Vai por esse caminho e você se torna um murmurador como eles. Não, Deus está dizendo, o método para funcionar é esse. Olhe para frente e olhe para cima. Observe bem a intelectualidade do texto. Observe bem a eficácia do texto. O Senhor está dizendo para Moisés, olhe para frente, porque eu estarei em cima da rocha. O método é olhar para frente e olhar para cima. Olhar para frente e olhar para cima. Deus está dizendo, eu estou diante de você. Pode ir tranquilo, vai sossegado, mas não esquece de olhar para cima. Por quê? Aonde é que Deus estava, pastor? Aonde é que Deus estava? Deus estava em cima de uma pedra. Deus estava em cima de uma rocha. Não é eu que estou dizendo, é o texto que diz, Moisés, olhe para frente, segue adiante, porque eu estarei na tua frente e por cima da rocha. Estarei na tua frente e por cima da rocha. Ou seja, Deus está dizendo, eu estou na tua frente e estou por cima do problema. Oh glória! Eu estou na tua frente e estou por cima do problema, Moisés. Moisés, pode pegar o que é simples. Utiliza o método simples. E você pode ficar sossegado. Eu estou indo na sua frente. Eu estou por cima do problema. Pode tocar que vai dar certo. Pode tocar que eu vou desfazer desembaraços. Deus está falando com você nesta manhã. Para de olhar para trás. O método é olhar para frente. Para de olhar para trás. O método é olhar para cima. É por isso que o apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, capítulo de número 3, versículo de número 13 e versículo de número 14, ele disse, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para as que estão adiante de mim. Avançar para as que estão adiante de mim é avançar para as que estão na sua frente. Aleluia! E ele disse, e eu prossigo para o alvo, cima. Eu avanço para as coisas que estão diante de mim. Segundo, eu prossigo pelo alvo. O alvo é quem? Na linguagem de Paulo, o alvo é Cristo. Então, o alvo está para cima. Ele está dizendo, os meus olhos têm apenas duas direções. Os meus olhos fixam o que está à minha frente e o que está lá em cima. O Senhor está falando com você aqui esta manhã.
Para de olhar para trás. O teu alvo é Cristo. O teu alvo é Jesus. Deus está dizendo: deixa os murmuradores para trás e foque em quem está na tua frente. Pastor Tiago, a porta está fechada, Pastor Tiago. O método continua o mesmo: oração e Bíblia. Olhe para frente. O Senhor está na sua frente. Pastor Tiago, o meu casamento está a ponto de desmoronar. O Senhor está dizendo: olhe para frente, porque eu estou por cima do problema. Para me solucionar o teu casamento, fique tranquilo, olhe para mim. Eu estou em cima deste problema. Eu vou solucionar este casamento. Pastor Tiago, o meu ministério está de mal a pior. Deus está dizendo: olhe para frente. Veja que eu estou por cima deste problema. Pastor Tiago, há uma enfermidade no meu corpo em que os médicos desenganaram e eu não consigo resolver tal problema. O Senhor está dizendo: olhe para frente e veja que eu estou por cima do problema. Pastor Tiago, a minha empresa está quebrando, eu estou passando por uma dificuldade tremenda. O Senhor está dizendo: olhe para frente e me veja por cima do problema. Você está entendendo o que Deus está falando? Ali havia uma pedra, ninguém via Deus lá, mas Deus falou com Moisés: eu estou em cima da rocha. Imagina uma multidão olhando para aquela rocha e Moisés pegando uma madeirinha, uma madeira, método simples, e Moisés tocando naquela rocha. Alguém está dizendo: é loucura. Moisés está achando que vai sair água desta pedra? É somente uma pedra. O ambiente é seco, nem árido é. O ambiente é quente, nem árido é. E Moisés, ao usar esse método antigo, ele está pensando que nós estamos diante do Mar Vermelho. É uma pedra. Olha aqui para mim, por gentileza. Ninguém via Deus naquela pedra, somente Moisés. Vou repetir: ninguém via Deus naquela pedra, somente Moisés. O povo está olhando lá atrás, o povo está murmurando, mas Deus estava sobre a pedra. Ou seja, quando Moisés pega o cajado e toca naquela pedra, Moisés está dizendo: vocês não veem, mas eu estou vendo. O problema está ali na minha frente, é dali que nós precisamos que saia água para beber, não é? Pois é, vocês não vê Deus ali, mas eu estou vendo. Você está entendendo? Isso aí, Vaguinha, a visão é tudo. A visão é tudo, tá? A visão é tudo. Tem gente que está vendo. É diferente visão de ver. É diferente visão de ver. Ou seja, o povo vê, mas Moisés tem visão. Pegou, Vaguinho? O povo vê, mas Moisés está tendo uma visão. O povo está vendo o quê? O povo vê pedra. Moisés está tendo uma visão de Deus em cima dela. Deus está dizendo: vem, Moisés, toca que vai sair água. Vem, Moisés, toca que vai dar certo. Deus está falando com você nesta manhã. Ô glória. Deus está dizendo: continua caminhando. Vai com um método simples, vai na oração, vai pela palavra. Deus está dizendo: eu estou te dizendo, pode tocar no problema, que você vai ver soluções saindo daí. Toca no problema que você vai ver. Isso mesmo, toca no problema que você vai ver solução saindo daí. Deus está te direcionando. Muita gente vai dizer: tu está orando ainda? Tu está acreditando ainda? Tu está buscando uma palavra ainda sobre esse problema? Eu só vejo rocha. Tem nada aí não, o problema continua. A sede está aí, está batendo. Mas Deus está falando essa manhã: não olhe para trás. Não olhe para os murmuradores. Olhe para a frente. Você tem um alvo. O teu alvo é Cristo. O Senhor está dizendo: eu estou por cima do seu problema. Diz a Bíblia que quando o povo, ou melhor dizendo, quando Moisés tocou na rocha, imediatamente a rocha saiu água. Vou repetir: imediatamente a rocha saiu água. Vou dizer algo para você. Tudo parece improvável, sim ou não? Deus disse: sai da multidão dos murmuradores. Ouve o meu clamor. Moisés, sabemos que tu és o Deus Todo-Poderoso, que tem nos socorrido nos momentos de adversidades. No meio dos murmuradores, o Senhor tem abrido para nós uma porta. No meio dos murmuradores, o Senhor tem colocado para nós uma direção. Eu te louvo por cada vida que está participando conosco desta live. Que o Senhor possa direcioná-los, ó Pai. Abençoe todos os meus vizinhos, ó Pai. Inclusive
o Wagner, a Juliana, que estão me acompanhando neste exato momento, que daqui a pouco irão trabalhar. Que as bênçãos do Senhor acompanhem eles e a todos quantos mais ficaram e permaneceram firmes nesta live. Que o Senhor seja com eles. Eu acredito ainda que o Senhor fala com quem está presente. Então eu te peço, ó Pai, continue falando com seus filhos, direcionando, e que jamais possamos abandonar o método simples. O melhor caminho ainda é a palavra. O melhor caminho ainda é a oração. Queridos, este foi o nosso momento produzindo do reino, com o tema os 7 desertos que Israel teve que passar antes de chegar na terra prometida. Olhe, eu vou salvar esta live, vou fixá-la no meu story, vou colocar no meu Friends, e também esta live vai para o YouTube. Eu quero pedir para você que não se inscreveu ainda lá no meu canal, lá no meu bio, já tem um link direto, te leva direto ao meu canal no YouTube. Diariamente nós estamos colocando uma palavra de Deus para o teu coração, uma mensagem nova, e esta live está indo para lá, tá? Então compartilhe com o máximo de pessoas, com grupos, envie para grupos, para amigos, tá bom? Muito obrigado, meu irmão. Wilson Moraes, se não me engano, né? Ou Wilson Naires. Deus abençoe sua vida. Obrigado pela admiração. Então, meus amados, em nome de Jesus, nos acompanhe, tá? Nos siga no Instagram. Espalhe o máximo de pessoas agora. Peça o máximo de pessoas para poder me seguir, para que nós possamos alcançar vidas. E vocês sabem, chame quem quer ouvir palavra pura. Chame quem quer, gosta de para quem gosta. Ou melhor dizendo, chame quem gosta, chame quem gosta de ouvir uma palavra bibliocêntrica, uma palavra genuína, uma palavra direcionada pela própria palavra. Ou melhor dizendo, uma palavra direcionada por Deus, mas instruído pela palavra. Bíblia pura. Evangelho de Deus. Tá bom, meus queridos? Deus abençoe todos vocês. Um forte abraço. Até a nossa próxima live. E será poderoso. E será tremendo o que Deus vai continuar falando conosco. Amém? Vamos fazer uma oração. Para quem, pastor? Vamos fazer uma oração agora, rápida. Vamos fazer uma oração para as pessoas que estão desesperadas, que precisam de uma resposta de Deus urgente. Tem gente me mandando mensagem no partido, pastor, eu estou desesperado. Eu preciso de uma resposta de Deus, de um milagre, de uma saída. Pai bendito, visite agora todas as pessoas que ouviram esta palavra, meu Pai. Pessoas que não conseguem encontrar um recurso terreno, um recurso visível, humano, porque elas estão no deserto, aonde há muitos murmuradores. Ouça o clamor dessas pessoas agora, meu Pai. Espírito Santo, utilize desta palavra. Utilize desta palavra para direcionar vidas agora, esta manhã. Que eles possam testemunhar da bênção e testemunhar do milagre da parte do Senhor, em nome de Jesus. Amados, eu sou o pastor Tiago Nonato. Essa foi a nossa live matutina com o nosso projeto Momento Produzindo no Reino, com a série Os 7 Desertos que a nação de Israel passou antes de entrar na terra da promessa. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Um beijo no coração de todos vocês. Até a próxima. O Senhor é a nossa bandeira. Deus abençoe.